paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. E desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Seja muito bem-vindo ao estudo bíblico, onde a palavra de Deus ganha vida, sentido e profundidade. E no episódio de hoje, vamos subir juntos ao alto do monte para contemplar um dos momentos mais misteriosos e gloriosos da vida de Jesus, a transfiguração do Senhor. Exatamente no dia de hoje, 6 de agosto, celebramos o ofício da festa da transfiguração. E podemos nos perguntar inicialmente o que realmente aconteceu ali, diante de Pedro, Tiago e João? Por que Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus? E qual é o significado dessa luz, desse esplendor que emana do corpo do Cristo? Vamos mergulhar no relato do Evangelho de hoje, segundo Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 ao 36, e cruzar essa leitura com as raízes do Antigo Testamento e também analisar o texto nos evangelhos sinóticos de Marcos e Mateus. E temos aqui a esperança messiânica e o cumprimento da revelação no rosto do Filho amado. Nesse sentido, prepare sua Bíblia, o coração aberto e o desejo de escutar o que o Pai nos diz ao apontar para seu Filho. Este é meu Filho, o escolhido, escutai-o. A transfiguração não é só um evento extraordinário do passado, mas uma janela para o céu, um convite à conversão e à comunhão com Deus. E nesse sentido, se você também não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe aí seu comentário e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Vamos começar escutando o texto sagrado. Pegue sua Bíblia ou apenas feche os olhos e ouça com atenção e reverência o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versículos 28 ao 36. Então, Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 ao 36. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu à montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura, e eis que 2 homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas, sem saber o que dizia, ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, e ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Bom, então vamos agora, de fato, analisar o texto bíblico e ao longo desse vídeo, para enriquecer, né, essa reflexão e explicação, também irei trazer, comentários teológicos e filosóficos e catequéticos na riqueza, né, da patrística, né, os padres da
igreja. Então, como nós escutamos, né, na palavra de Deus, nós temos aí um relato presente nos evangelhos sinóticos, né? Eu fiz a leitura de Lucas capítulo 9, mas também esse relato está em Marcos 9, né, no capítulo 9 de Marcos, nos versículos 2 e 8, e temos o mesmo relato da transfiguração em Mateus 17, dos versículos 28 ao 36. É o marco da revelação da glória de Cristo, e como eu já mencionei aqui, houve ao longo da história, né, da tradição da igreja, uma interpretação pelos padres como revelação da identidade divina e da escatologia cristã. E o interessante, quando se fala da revelação da glória de Cristo, quando Jesus realizava milagres, ali já estava a manifestação da sua glória. Mas agora, com a transfiguração, há um aspecto único, não somente apontando para si. Embora a transfiguração é o elemento da glória de Jesus, mas ele antecede o momento da cruz. E também já prefigura, quando nós falamos aqui de escatologia, simplificando aqui o termo, é a dimensão das esperanças futuras de nossa fé. Aquilo que já está sendo manifestado, mas vai manifestar em plenitude no futuro. Então, Jesus já manifestando essa glória, né, na transfiguração, nós temos a questão da própria ressurreição. E isso aponta até para a dimensão da ressurreição daqueles que vivem e morrem em Cristo. Algumas pessoas vão dizer, mas essa palavra transfiguração não está no texto, e por isso que nós vamos analisar o texto no grego, ver os termos que foram utilizados, e fala assim, né, a palavra, o termo grego, mostra que de fato ele mudou de estado, por assim dizer. Mais do que ter mudado de estado, ele muda algo na vida dos discípulos. O sinal, o mistério, o milagre, ele manifesta sim a própria natureza da divindade de Cristo, mas sempre os sinais, os milagres e o mistério vão provocar no ser humano, nos sentidos humanos, uma mudança. Agora vejamos também que há um contexto para a própria manifestação de Jesus naquele dado momento. O que ocorria em Israel, paralelamente, por assim dizer, vamos aqui num breve contexto cultural judaico, é a festa das tendas, o Sukkot. O que é essa festa das tendas? A festa das cabanas, em hebraico, é celebrada durante 7 dias. Vejamos bem, 7 dias, o que nós temos? Os elementos da perfeição, 7 dias de criação. Quando nós pegamos 7 dias na Santíssima Trindade, os pontos cardeais, enfim, a totalidade da criação, e nós podemos ver a citação dessa, ler a citação dessas festas no livro de Levítico, capítulo 23, dos versículos 33 ao 43. Então, resumidamente, é uma comemoração, a peregrinação de Israel no deserto, quando vieram em tendas provisórias, ou seja, quando o povo de Deus caminhava para o deserto, tinha essas tendas provisórias. Celebra também a colheita, ou seja, a alegria da provisão de Deus. Nós temos aqui a dimensão da criação. E é uma festa de habitação temporária, mas de profunda presença divina. E é interessante esse aspecto de que
algo que já tinha sim uma manifestação divina no Antigo Testamento, mas agora com Cristo nós vamos ter a plenitude dessa celebração. Da mesma forma que na Páscoa judaica, a Peshá, há elementos sim da libertação do povo de Deus. Agora nós celebramos o sacrifício de Cristo. Quando eu menciono aqui agora, né, nos dias de hoje, nós temos a possibilidade de participar da Santa Missa. Ali nós temos Cristo que elevou a plenitude à perfeição. Aquela ceia judaica que tinha a dimensão de celebrar a libertação, agora remete ao novo sentido de plenitude. E fica aqui a dica desse livro, né, Jesus e as raízes judaicas da Eucaristia. Mas o foco não é da Eucaristia hoje, né? Nós vamos para a questão da transfiguração. Mas quando nós falamos assim, essas cabanas ou tendas, quando nós, no contexto, quando Pedro, e agora vamos aqui para o texto de Mateus, capítulo 17, do versículo 4, né? Por qual razão que Pedro diz, Senhor, é bom estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então não é à toa que Pedro fala da tenda, é porque naquele dado momento de Israel, ou pela própria tradição do povo de Israel, havia esse hábito de levantar as tendas nessa festa. E por isso Pedro propõe fazer tendas para Jesus, Moisés e Elias. O que à primeira vista parece apenas um gesto de hospitalidade ou de permanência, mas aqui há uma referência direta à festa das tendas, das cabanas, que é uma das mais importantes aí do calendário judaico. Ou seja, Pedro aponta para uma realidade da sombra do Antigo Testamento, mas aqui nós já temos na transfiguração de Jesus a luz do Novo Testamento e a realização da plenitude dos sinais. E o que é interessante também, nessa menção, né, Jesus como a nova tenda, você fala, por qual razão? Peguem na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 14. Quando nós pegamos lá em João, capítulo 1, do versículo 14, é um texto que é muito lido, falando exatamente da encarnação, né, do Verbo, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o interessante é que no grego, né, o Verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós. Você fala, Renan, dessa forma que está escrita? Sim. O termo eskenosen, do grego, traz exatamente essa dimensão. Nós podemos pegar lá, se pega no original em grego, né, João capítulo 1, versículo 14, repetindo aí, nós temos esse termo eskenosen. Na sua Bíblia, Renan, mas eu leio em português o que eu entendo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa habitação, olha lá, eskenosen, alusão à tenda Mishkan, que por ocasião do êxodo simbolizava a presença de Deus. Então vejamos, além de apontar para a festa das tendas, conforme está lá no livro de Levítico, nós temos aqui que aponta para a tenda de Mishkan, da presença de Deus. Nós temos essa menção em Êxodo 26, do versículo 1. Né? Presença tornada manifesta pela irrupção da glória de Deus, nela por ocasião de sua inauguração. Então vejamos o verbo, isso aqui eu estou lendo a nota de rodapé, tá, da Bíblia, ao verbo unigênito do Pai, em que reside o nome eu sou, Êxodo 4, versículos 14 ao 15, e João 8, versículo 24, resplandece dessa glória que vem, que tem do Pai, realiza uma aliança nova, essa glória que tem do Pai, né, nessa presença divina que deve assegurar a salvação do povo de Deus. É o Deus conosco, né? Isaías 7, versículo 14, Mateus 1, versículo 23. Então,
Não é simplesmente habitou, porque geralmente quando a gente só pega no próprio português, habitar, ele está residindo em algum lugar. Então, Jesus é a nova tenda, ele sendo Deus, na manifestação de sua divindade, não é apenas uma tenda qualquer, ele arma a sua moradia entre nós, o Deus conosco. Se o Deus está conosco, vamos lá, eu citei aqui Mateus 1, do versículo 23. O que nós temos? Vamos lá na sua Bíblia, Mateus 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Emanuel, o Deus conosco. Então, a tenda, a Mishkan, do Êxodo, aquela tenda de Levítico, agora é o próprio Deus que habita no meio do seu povo. E a luz já é a prefiguração de ressurreição, ressurreição, libertação, mas só há ressurreição porque houve crucifixão, a paixão, e o Senhor morto, depois ressuscitado. Então, aqui já temos essa prefiguração da tenda. Então, tem o elemento cultural judaico que aponta para o aperfeiçoamento de tudo aquilo que existe no Antigo Testamento. Então, vamos continuar, né, nessa lógica. O que é interessante, quando eu coloco o texto em grego, e aqui eu coloco a transliteração e depois a tradução, vamos lá em Lucas 9, do versículo 29. Porque eu estou utilizando essa parte agora. E é interessante, quando nós vamos lá no versículo 29, exatamente, ó, enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Esses termos aqui, ó, prosectai auton, já está falando exatamente que se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. O termo aqui, essa brancura, dá numa dimensão onde está aqui, ó, exastraponton, é relâmpago, ficou branca e resplandecente como relâmpago. Essa é a dimensão do termo. Então, houve uma grande, vamos dizer, de ruptura do que acontece ali com Jesus. Não é simplesmente algo qualquer. Nesse aspecto, o escrito já aponta que algo sobrenatural aconteceu. Dando sequência, em Marcos 9, do versículo 3. Por que lendo sinóticos? Porque os relatos eles são parecidos, sendo sinóticos. Mas você fala, mas é sinótico porque um utiliza de uma fonte do outro para ser escrito. Vamos perceber que as palavras, né, que são mencionadas traz que houve sim algo diferenciado que acontece ali. Então, Marcos 9, dos versículo 3. Vamos perceber que, diferentemente, você pega em Lucas, logo no início, falando que 8 dias depois, 6 dias depois. Mas vamos lá. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura como nenhum lavadeiro. Isso já no versículo 3. Mas se nós olharmos para o versículo 2, está aqui, ó. Ali foi transfigurado diante deles. E temos aí, né, o termo grego, vocês podem acompanhar aí, onde na transliteração nós temos, né, kai emate porfemete, e ali ele se transfigurou. Aí entra lá, exaneren, tornaram-se resplandecentes, brancas como a neve, to kionos, como a neve. Novamente a mesma menção, mas o próprio termo aqui, emetamorfomate,
assim como nós temos no Evangelho de Lucas. Já no Evangelho de Marcos, traz uma dimensão realmente de uma metamorfose. O que é metamorfose em português? Metamorfos, para além daquela forma, ou seja, naquela forma de Jesus humano, manifestação da sua afeição humana, tem uma meta, o que aparecia no rosto divino, já ali uma manifestação da sua divindade. Lembrando que as manifestações da divindade de Jesus ocorriam dos vários milagres que ele operava. E por último aí, Mateus, pegando das menções dos sinóticos, Mateus 17, versículo 2. Vamos lá, Mateus 17, versículo 2. Tanto Mateus assim como Marcos, eles mencionam o termo metamorfote, que é a metamorfose. Então vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para algum lugar à parte, sobre uma alta montanha, e ali foi transfigurado diante deles. E é interessante que fala assim, ali foi transfigurado. Ele foi transfigurado. Não quer dizer que ele se transfigurou. É interessante que Jesus, sendo filho de Deus, no aspecto da humanidade, ele, na sua obediência, no seu rebaixamento, no quinoses, no seu esvaziamento, agora aqui, por manter-se fiel ao Pai, na obediência, ele tem na sua pessoa, na sua estrutura, por assim dizer, a manifestação de Deus. Não que nele não houvesse a divindade, mas naquele momento, antes de apontar para todo o caminho da cruz, do sofrimento, né, da paixão, aqui já há uma manifestação de Deus. E interessante que, diferente de Marcos, que no final, quando Marcos fala como a neve, ele fala que as suas roupas ficaram brancos como a luz, né? Topos, como a luz. Então, nesses 3 evangelhos, né, nós temos, né, Evangelho de Marcos e Mateus, nós temos o termo metamorfomete, isso em Mateus, e em Marcos, né, ele se transfigurou. Ou seja, é a manifestação e até mesmo a dimensão da trinitária, né? O Pai, né, operando no Filho a manifestação da sua glória, o Filho em si, ao realizar, sendo obediente ao Pai, ao realizar todas as suas obras, ele também já manifesta a glória do Pai. É o apontamento, né, escatológico das coisas futuras, já da ressurreição. Eu repito isso porque, se nas questões do mistério, Jesus já operava milagres no dia a dia, de forma encarnada nas realidades, nas problemáticas do dia a dia, agora aqui já aponta a manifestação da glória em uma outra dimensão, da dimensão do ressuscitado, né? Daquele que ainda vai ser exaltado. Então, aqui agora saindo de uma análise direta das Escrituras, indo para os comentários, né, dos padres da Igreja, né, numa linha do tempo da patrística, lembrando que toda essa reflexão e catequese dos padres da Igreja são oriundas da meditação da Palavra de Deus. Então, numa sequência aí, o que nós temos ali no século XIII, né, com Orígenes, né, a montanha, né, o Monte Tabor, como a ascese, como a elevação espiritual. Depois aí Santo Ambrósio, né, no século IV, né, Cristo como cumprimento da lei dos profetas, por isso o aparecimento ali, a aparição de Moisés e Elias. São Gregório de Nazianzo,
né? O século IV também, a revelação da divindade. São Gregório de Nissa, século IV também, a luz incriada, no Evangelho de Mateus, cita que a roupa era tão branca como uma luz, mas de onde surge essa luz? Essa luz incriada. E São João Damasceno, né, no século VIII, né, discípulos transformados. Mais do que unicamente apontar para si a manifestação da glória, os discípulos eles são transformados. Porque se nós pegamos pelo texto, eles estão no momento até de sono. É interessante que eles saem desse sono, depois do sono eles estão muito assustados. Nós temos isso no Evangelho de Mateus. Eu estava aqui novamente refletindo, analisando, porque quando nós temos lá no versículo 5, na verdade aqui ó, no versículo 6, os discípulos ouvindo a voz muito assustados caíram com o rosto no chão. Percebendo que a glória, né, de Deus, toda essa manifestação estrondosa, né, sobrenatural, então essa rosto pelo chão é um sinal de total reverência ao que está acontecendo ali. Mas vejamos aí nessa sequência, né, os padres da igreja. Então, como primeiro elemento, Cristo revela a sua glória eterna. Ele se transfigurou, não adquirindo o que não era, mas revelando-se como era aos que podiam ver. Então, novamente, ó, ele não está adquirindo, ele já é divino, ele já é Deus. Mas agora ele dá uma nova etapa, por assim dizer, da revelação. Então, a transfiguração é revelação, não mudança de substância. Porque não pode se cair no erro, que eu percebi algumas vezes comentários teológicos e vai desvirtuar o texto bíblico, dizendo que naquele momento Deus Pai envia Jesus a manifestação da glória e ali Jesus se torna divino. Não, ele já é. Ele apenas eleva a uma nova dimensão, por assim dizer, né? A revelação vem para o outro patamar, por isso sobe a montanha, um lugar de intimidade. E percebemos que em várias passagens do Evangelho, né, Jesus chama esses três para aqueles momentos de maior revelação, e aí não tem mudança da substância. Jesus permite, é como se ele abre o véu da tenda e fala, é mais isso aqui que eu sou. Ele vai revelando aos poucos. Por assim dizer, numa categoria de milagres, a transfiguração pode ser colocada aí como um milagre, sim, tendo em vista que na palavra latina miraculos, né, que mira os olhos ficam fixos naquilo que está acontecendo, e do grego, né, para uma dimensão de algo que chama totalmente não só a atenção visual, mas a atenção da própria consciência. Jesus ele eleva o patamar de revelação em que sentido? Na manifestação dos milagres do cotidiano de Jesus, no seu ministério, por mais que de fato todas aquelas situações chamavam a atenção das pessoas, as pessoas ficavam totalmente entusiasmadas, ou seja, cheias de Deus, vendo Jesus operando os milagres, mas ainda está num patamar de visão. As pessoas elas não veem ali uma manifestação de uma forma diferente de Jesus. É o Jesus humano, né, vestido com a sua roupa do dia a dia, operando milagres. Então isso nos saltava aos olhos numa dimensão. Agora vai para uma outra dimensão, porque de fato ele se transfigura. Ele muda seu aspecto, não deixa de ser o Jesus homem, mas ele dá um outro salto de matéria, em matéria de fé. Certo? Então temos aí que confirma toda essa dimensão, confirma a divindade de Jesus. Depois, nós temos a transformação dos discípulos. A mudança não se deu em Cristo somente, mas nos discípulos, para que pudessem ver com olhos abertos aquilo que sempre habitava nele.
É interessante isso aqui, né, que São João Damasceno vai falar. A mudança não se deu em Cristo, mas nos discípulos. Eles falam assim, não, Renato, teve mudança em Cristo sim. Eu falo, não, ele não muda, porque não tem mudança de substância, ele manifesta aquilo que ele é. Mas para que eles pudessem ver com os olhos abertos aquilo que sempre habitava nele. Se nós voltarmos lá em Lucas 9, vamos voltar rapidamente aí, quando nós temos a dimensão do que é colocado, vejamos aqui, ó. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. O que é pesados de sono? Mas não, pesados de sono, estavam dormindo no momento, naquele já estavam com muito sono, já nem estavam. Pesados de sono, pode ser que eles não estavam totalmente dormindo, mas estavam com dificuldade de ficar acordado, por assim dizer. Mas vamos uma linguagem espiritual, pesado de sono, eles não estavam conseguindo ainda entender o que estava acontecendo. E aí vem, ó, ao despertarem, aqui, ó, que pudessem ver com os olhos abertos, ao despertarem, nós podemos aqui fazer um paralelo, né, da metanoia, que é uma mudança de consciência, é um novo patamar do entendimento daquele mistério. Ao despertar, viram sua glória e os dois homens que estavam com ele. Então, São João Damasceno chama atenção por esse aspecto. Então, os olhos dos discípulos foram abertos. E é um ensinamento pedagógico e espiritual nessa dimensão. Depois nós temos Moisés e Elias, né? Santo Ambrósio de Milão. Moisés representa a lei, Elias os profetas, como muitas vezes, né, os padres sabiamente aí comentam nas homilias. Cristo é o cumprimento de ambos. Então vejamos, numa sucessão, como eu falei, daquele aspecto cultural judaico, a festa das tendas, das cabanas, já era algo habitual. Né? A Mishnah, que tem a dimensão lá em Êxodo, né, da tenda que contém a presença de Deus, agora Jesus é a nova tenda. E ele sendo a nova tenda, ele cumpre tudo, ele traz plenitude a toda a lei. Jesus é a lei, ele traz a luz a tudo aquilo que deve ser revelado. E que isso dimensiona, né, Moisés e Elias, a unidade das Escrituras, né, contra heresias que opunham Antigo e Novo Testamento. Né? Há uma tendência sempre ficar pegando coisas do Antigo Testamento para tentar justificar. Não tem que ficar opondo e criando conflito entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? Ele traz a plenitude. Depois, a luz incriada, né, São Gregório de Nissa, a luz da transfiguração é a antecipação da visão beatífica, uma participação na luz incriada. E o que seria essa visão beatífica? Já é a visão da glória de Deus. Né? Isso dentro da teologia católica, nós podemos até dizer, sim, a participação dos santos. E que é interessante, eu vou abrir um paralelo aqui, assim, pode colocar no comentário, discordar do que eu vou falar. Algumas pessoas falam assim, mas os santos, né, que criticam a Igreja Católica, falam, os santos eles estão mortos, né, não pode falar com santo, enfim, né, como se a gente ficasse falando com santo, né, que também não é o intuito da intercessão dos santos. Mas vamos lá. Se Moisés e Elias, eles estão mortos, por qual razão eles aparecem aqui? Onde eles estão? Você fala, não, mas para Deus não tem tempo, porque Deus é temporal. Não, se Moisés e Elias, eles estão mortos, como alguns criticam, né, dos santos. Por qual razão eles então aparecem aqui com Jesus? Então aqui já é uma antecipação da visão beatífica, tá? Então a luz como expressão da glória divina, a base da teologia do teoses, que é a divinização. Depois, o monte com ascese, ninguém entende Jesus transfigurado se não subir ao monte com ele. Orígenes vai dizer isso. E a montanha como imagem da elevação espiritual.
Nós temos esses elementos sempre na Bíblia quando tem, né? Moisés, ele precisa subir o monte. Elias, ele também está no Monte Carmelo, né? Escutando a revelação. Mas o que é interessante, né, de tudo isso é quando nós terminamos, né? Vamos pegar em Lucas aqui, né, capítulo 9, dos versículos 28 ao 36, tem toda a manifestação da glória, mas logo no versículo 37, no dia seguinte, ao descerem da montanha, veio ao seu encontro grande multidão. Ou seja, toda a dimensão da manifestação da glória, de todas essas questões, né, grandiosas, elas têm que ir de encontro com a realidade. Agora, a responsabilidade dos discípulos é transferir, né, nós tivemos a transfiguração, agora é transferir isso na dimensão da vivência do povo no dia a dia. E a transfiguração como convite à vida de oração e contemplação. Eles oraram, contemplaram lá em cima no monte, agora é preciso orar e contemplar na planície. Na planície é onde se dá a vida, a manifestação da existência das coisas. E é interessante até nessa dimensão aqui, quando Orígenes, não só Orígenes, mas quando ele traz essa elevação, é interessante quando São João fala, né, que o Filho de Deus veio ao mundo. Mas o que João ele está trazendo, né, como mundo? Existe mundo, que é o lugar onde os romanos habitavam, eles limpavam, era a sede de todas as suas cidades. Isso geralmente ficava no lugar mais elevado, isso era um mundo. E nós temos o imundo, aquilo que ficava lá embaixo no morro, onde todas as tranqueiradas, o lixo era jogado. Então, nesse sentido, esse dualismo de realidades, tirando essas questões do imundo, a vida, né, do sentido, da existência das coisas, até mesmo dos desafios do pecado, do bom combate, os desafios da vida estão aqui embaixo. E devemos, né, elevar, né, a ascese aí, que a ascese é elevar todos os nossos sentidos buscando a virtude em Cristo, né, numa caminhada espiritual, nessa subida ao monte. Bom, aí saindo dos padres da igreja, da patrística, gostaria de trazer interessante aqui uma reflexão filosófica, né? Essa metafísica, né, de ser e aparência. E eu trago alguns elementos aqui, agora que já para além da questão do texto bíblico, mas a partir do texto bíblico que essas questões aqui fazem sentido. A fenomenologia, né, a experiência da alteridade. O que seria essa alteridade? Como que isso se manifesta na dimensão do texto? Nós temos depois, né, a hermenêutica, né, a compreensão do mistério, né, a antropologia filosófica e a filosofia da religião. Então, assim, começando pela questão dessa metafísica e aparência, né, o ser e a aparência, essa glória oculta de Cristo, antecipando sua ressurreição. No plano filosófico, né, isso pode ser lido como a tensão entre essência e aparência, ou entre o ser em si e o ser para outro. Em si, Jesus completamente, totalmente divino, mas ele precisa manifestar esse ser para o outro na sua essência. São Tomás de Aquino trata disso, de uma manifestação da natureza divina de Cristo, que permanece oculta na sua humanidade, é uma epifania ontológica. Ontológica é a manifestação do ser. Também nessa fenomenologia, né, experiência da alteridade, a transfiguração é uma experiência de ruptura do cotidiano. Os discípulos vivenciam um instante de transcendência radical, onde o ordinário se suspende e o totalmente outro, o divino, se manifesta. Nós temos aí
né, um filósofo lituano, e ele vai dizer, né, o Emanuel Levinas, que poderíamos interpretá-lo como a face do infinito, né, que se revela. Né? Então, a glória de Cristo transcende qualquer forma de dominação do olhar. É uma autoridade absoluta que convoca a escuta. Por isso que nós temos no texto: Este é meu filho amado, escutai-o. Não só olhar, mas escutar. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a escutar com os olhos e ver com os ouvidos. Né? Até mesmo é uma inversão, essa transfiguração é uma inversão dos sentidos, né? Para, de fato, purificar os nossos sentidos. Depois aqui eu cito um outro filósofo chamado Jean-Luc Marion. É um filósofo, um teólogo francês, que eu vou comentar mais a fundo sobre ele, mas ele já traz uma dimensão da transfiguração como um fenômeno saturado, ou seja, uma manifestação que excede a capacidade da consciência de compreendê-la plenamente, porque carrega uma densidade infinita de sentido. Né? Então, não cabe aqui a inteligência, a razão humana querer configurar tudo isso para explicar. Depois, quando eu falo de hermenêutica, uma compreensão do mistério, a transfiguração exige interpretação hermenêutica, essa ciência da interpretação. Então, os discípulos não compreendem plenamente o que viram. Primeiramente, sono pesado, depois despertaram. Então, dentro dessa questão hermenêutica, o Paul Ricoeur, ele vai falar sobre o evento pode ser lido como um símbolo. Ao falar como símbolo, não estou falando que não existiu. Símbolo aqui, o que é símbolo? Que une uma realidade transcendente com a realidade existente. Ou seja, onde a presença divina é mediada por uma forma sensível que aponta além de si mesmo. Por mais que eles estão vendo aquela luz, eles não conseguem entender a fonte de onde vem aquela luz. Certo? Eu posso olhar para essa luz aqui. Você fala, a fonte dessa luz é também da eletricidade. Embora eu não veja a eletricidade, eu vejo tal manifestação. Sei que a eletricidade é gerada, mas agora ao olhar para a luz de Jesus, não sei de onde vem toda essa luz, a fonte. Depois temos uma antropologia filosófica, o ser humano em relação ao eterno, a reação dos discípulos, espanto, desejo de permanecer ali. A construção das tendas revela algo sobre a condição humana. O anseio por permanecer no sublime e, ao mesmo tempo, a incapacidade de suportar a plenitude da luz divina. Então, Santo Agostinho interpreta a transfiguração como a imagem da vida futura, quando os justos verão Deus face a face. Né? Filosoficamente, isso representa a tensão existencial entre tempo e eternidade, entre carne e espírito. E a filosofia da religião, né? Essa revelação do mistério, que traz exatamente os aspectos, se há aspectos de tensão, né? Como que está ocorrendo essa revelação? Né? Temos aí um paradoxo da fé. Né? O Kierkegaard, ele vai falar que essa questão da transfiguração é um momento em que a razão se curva diante do absurdo glorioso da fé. Então, a razão não é para ficar entendendo tudo, ela tem que se curvar mediante a grandiosidade de certos acontecimentos. Né? Porque uma vez que o ser humano fica procurando entender coisinha por coisinha da fé, a fé ela deixa de ser fé, ela se torna qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, esses aspectos são interessantes, né, apenas para enriquecer e nos fomentar aí com uma visão, né, mais enriquecida do texto, né, sagrado. Então, nessa última parte, mencionei anteriormente que eu ia comentar sobre o Jean-Luc Marion, né, que é um filósofo francês contemporâneo, né, nascido em 1946, e profundamente envolvido, né, com temas como fenomenologia, teologia, metafísica e estética. Então é até interessante quando ele traz essa questão, né, da própria estética, né, desse fenômeno, né, a transfiguração à luz, né, de Jean-Luc Marion,
E é interessante quando ele até tem uma obra, God Without Being, né? Deus sem um ser. Aí você fala, como assim, Renan? Deus sem um ser? É, o que isso tem a ver? Como que Deus pode não ter um ser? Mas o que ele traz é exatamente provocativo. Em que sentido falar de um ser? Porque vai falar que Deus não deve ser entendido segundo a categoria do ser, mas como além do ser. Em que sentido a categoria do ser? Aqui é simplificando bem os termos, né, para a gente finalizar nessa parte aqui, porque o ser está dimensionado dentro da questão de espaço e tempo. Espaço e tempo são dimensões limitadas, ou que limitam o ser. E se Deus ele tiver condicionado dentro das dimensões de espaço e tempo, então ele também está limitado, logo ele não é eterno ou atemporal. Então, o que ele vai apontar aqui, que ele afirma que a teologia corre um risco quando adota os conceitos filosóficos de ser, pois isso limita Deus aos modos humanos de conhecimento e de objetificação. Embora é plausível o sentido de que o ser humano ele vai buscar colocar limites ou modos na forma de conhecer, porque é o que a razão humana faz, ela coloca limites e modos para operar, para conseguir conhecer. Mas ele vai falar que isso tem-se o risco de limitar a própria visão de Deus. Então, nesse sentido, que é interessante refletir, porque se os discípulos eles estavam com os olhos pesados de sono, ou tiram a questão de olhos, eles estavam pesados de sono, depois despertaram, é exatamente isso. Então, podemos analisar que esse estar pesados de sono vai na dimensão dos modos humanos, da sempre a mesma e velha forma de enxergar Deus. Ao despertarem, opa, aquela categoria de ser que nós conhecíamos é diferente. Então, aqui Marion segue a tradição da teologia apofática, ou seja, negativa, que remonta a pseudo-Dionísio Areopagita, lá nos tempos primordiais ali da igreja, e também se inspira fortemente na fenomenologia de Heidegger e na crítica de Derrida à metafísica ocidental. Mas não vou entrar nesses méritos aqui e nem nos pontos negativos que algumas pessoas vão apontar. Então, o que é interessante, até mesmo né, filosoficamente pensando nessa questão da transfiguração, o Marion ele vai falar da idolatria filosófica. O que seria essa idolatria? Quando se tenta enquadrar Deus dentro do conceito de ser, corre-se os riscos de produzir um ídolo conceitual e não um verdadeiro Deus revelado. Então, para ele, Deus é como doação, né? Dom. Deus não é primeiramente um ente, mas o que se doa, pura doação. Daí Marião vai desenvolver mais tarde o conceito de fenômeno saturado. Então, aqui na transfiguração, filosoficamente falando, nós temos elementos de uma fenomenologia da revelação. Deus se manifesta como amor e não como objeto de conhecimento empírico ou metafísico. E com isso, nós devemos desobjetificar Deus, porque ele defende que a fé deve libertar-se da tentação de tornar Deus um objeto de discurso filosófico e até teológico, para manter sua transcendência radical. E com isso, sem ser, por isso que fala God without being, né, um Deus sem ser. Esse sem ser não significa inexistência, não está negando a existência de Deus. Não é que Deus não exista, mas que ele transcende radicalmente o ser criado. E no aspecto, quando no texto bíblico, né, tanto em Mateus assim como Marcos, fala ele foi transfigurado, né? Exatamente, ele vai para além daquelas categorias às quais os discípulos estavam acostumados a vê-lo, embora já tivessem visto vários sinais da sua manifestação, né, dos milagres, agora eles são levados a uma outra forma de enxergar a própria realidade. Deus vai além daquilo que nós enxergamos. E, de certo modo,
Cristo ali, na transfiguração, né, pode ser compreendida como um momento icônico, ou seja, o rosto de Cristo transfigurado não nos reflete a nós mesmos, mas nos projeta para além de nós. É interessante essa questão para além de nós. E se para além de nós já é da glória futura, da própria ressurreição, né, daquilo que nos espera na vida futura, né, tendo em vista que sejamos por de fato fiéis, né, a Cristo, né, a Deus. E por último aí, nesse conceito, né, de Marion, né, a aplicação à transfiguração, por assim dizer, embora ele não faça essa aplicação diretamente, é eu que lendo, estou fazendo aqui essa aplicação. Nós temos o fenômeno saturado, né? A glória de Cristo excede qualquer estrutura racional. Então, quando fala saturado, não que o fenômeno, o milagre, ele é limitado. Fala, não, que aquilo que acontece excede a estrutura racional. O dom, a transfiguração é dom gratuito, não conquista humana, é Cristo que se revela. O ícone, a face de Cristo nos remete ao invisível, a toda a divindade, toda a estrutura, por assim dizer, naquilo que é eterno, é manifestado em Cristo a partir da sua face, ele puxa, né, o véu da tenda para que possamos olhar, e a fé é a resposta ao excesso de sentido e luz. Em que sentido que é a resposta? Nós não vamos conseguirmos dimensionar tudo isso racionalizando, é preciso ter fé. Os discípulos, quando eles de fato vêm, vamos voltar lá pode ser no próprio Mateus, quando, lá no versículo 6, né, Mateus 17, capítulo 17, versículo 6. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. E Jesus chegou perto deles, tocando-os: levantai-os e não tenhais medo. Então são elementos, erguendo os olhos, não viram ninguém, Jesus estava sozinho. Erguendo os olhos, eles despertaram um sentido de fé. Então esse excesso de sentido, de luz, tudo aquilo que foi acontecendo para eles era uma grande manifestação. Saiu daquele sentido ordinário, né, do cotidiano. Foram para uma dimensão extraordinária. E quantas vezes nós temos a possibilidade de vivenciar, né, questões extraordinárias no nosso dia a dia, mas o que acaba acontecendo? Nós ficamos limitados aos nossos sentidos, ou pior, nós mesmos vamos sabotando os nossos sentidos para não termos a experiência de vida e que podemos ter, né, para com Deus. E por último, eu peço a gentileza que você abra a sua Bíblia na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 18. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Está assim: e nós, todos que, com a face descoberta, contemplamos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Olha que interessante. Todos nós que com a face descoberta contemplamos como no espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem. Qual a imagem? Do Senhor transfigurado. E aqui já temos um elemento de transfiguração como uma promessa, a nossa própria transfiguração em Cristo. E se nós formos transfigurados em Cristo, vejamos bem, a nossa vida ela deve estar escondida em Cristo. Então, o próprio fato de Jesus também estar se transfigurando é para que a nossa humanidade seja uma humanidade nova, em vista da ressurreição. Então, nós podemos colocar aqui transfiguração e ressurreição como paralelos que vão dialogar, né? Não são dimensões isoladas da nossa fé.
Agradeço imensamente pela atenção e que o Senhor transfigurado e ressuscitado continue sendo a nossa esperança. Paz e bem.